capítulo 8 de Amós. Vocês vão projetar aí em cima para todo mundo acompanhar? Amós capítulo número 8, versículo 11. Amós 8:11 diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar e de norte a norte até o oriente. Correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, e não a acharão. Naquele dia, as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Querido Deus, maravilhoso, eterno e glorioso Pai, amém. Mais uma vez, Senhor, estamos aqui para ouvir uma palavra que vem do Senhor. Amém. Nós queremos, pela fé nessa noite, receber uma palavra que abençoa o nosso coração, que aumenta a nossa fé, que desafia-nos para um compromisso mais verdadeiro e real com o Senhor. É o que lhe pedimos, meu Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados, podem sentar. Nesse texto, queridos, da Bíblia, Amós, que Amós é o tipo do profeta que nunca imaginou ser profeta. Ele disse: na verdade, o que eu sei mesmo é cuidar de boi. Eu sou boiadeiro. Eu estou lá cuidando do rebanho, e de repente Deus aparece a mim e diz: olha, eu quero encher a sua boca, eu quero dar-lhe uma missão profética. Naquela época, Israel estava dividido entre Reino do Norte e Reino do Sul. E Amós é chamado para profetizar para o chamado Reino do Sul, ou do Norte, desculpe. Deus já tinha levantado outros profetas, mas a mensagem profética não tinha valor. E agora Deus chama Amós, um boiadeiro, e enche os lábios deste homem, o coração deste homem, com uma mensagem, irmãos, estarrecedora. Isso porque naqueles dias, irmãos, sempre Deus estava levantando mensageiros. Sempre Deus nunca deixou o povo na ignorância. Sempre Deus levantou homens para falar, levantou mensageiros para falar da parte de Deus. Mas havia naquela época, como hoje, um desprezo pela palavra, um desprezo pela real palavra, pela mensagem pura, a essência da palavra. Naqueles tempos, os mensageiros de Deus eram menosprezados, alguns deles perseguidos, alguns deles maltratados, cerrados pelo meio, mortos, jogados em calabouços, cisternas. Homens que Deus levantava e falava, e o povo não dava ouvidos, rejeitava a palavra. Hoje eu quero falar sobre avivamento.
E avivamento que não vem da palavra, irmãos, é apenas movimento emocional. É apenas movimento que passa, porque diz a palavra de Deus que pode passar os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Nesse texto, o profeta Amós contemplou um dia em que um terrível desastre afligiria a terra. Uma verdadeira calamidade pública. Essa catástrofe não seria um terremoto, não seria um tsunami ou uma inundação, mas uma desoladora fome que mataria jovens e velhos, ricos e pobres, de norte a sul do país. Porém, queridos, aqui o profeta prediz que a escassez não seria de pão para comer, nem de água para beber, mas pior do que isso, era uma carência da verdadeira palavra de Deus. Isto seria, irmãos, sem dúvida, a pior de todas as fomes, porque como o próprio Senhor Jesus afirmou, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A consequência da falta da palavra de Deus, irmãos, significa morte espiritual. Amós foi um profeta que profetizou antes do povo ir para o cativeiro. Ele foi um daqueles que Deus levantou para apelar ao povo que se voltassem para Deus. Mas sua mensagem, assim como dos outros profetas, não teve um quebrantamento, uma volta para Deus. Agora imaginem vocês, queridos, que Israel experimentou depois 400 anos de silêncio. Porque naquela época, irmãos, a palavra de Deus, a mensagem de Deus, ela era ao vivo. Deus falava através dos seus ministros, dos seus profetas. Amós não tinha escrito seu livro. Os livros proféticos não existiam, a história estava sendo narrada. Não existia Novo Testamento, nada disso existia, não existia a palavra escrita, a não ser a lei. Mas naquela época, irmãos, Deus falava através dos seus servos que eram levantados para falar. E Deus cumpriu a sua palavra. Passaram-se 400 anos sem uma palavra profética. Isto é, Deus está dizendo, haverá dias em que vocês vão querer ouvir, e não haverá quem fale. Desejar com fome ouvir a palavra de Deus, mas não haverá palavra. Os jovens correrão de um lado para outro, procurando aquilo aonde tem um mensageiro de Deus. Não houve. Meus queridos irmãos, hoje, em nosso tempo, quando os meios de comunicação, o rádio, a televisão estão saturados de programas
estão espalhadas por toda parte. Quando a mensagem de Deus é colocada em postes, placas de carro, traseira de carro, colocada por toda parte, camisetas com dizeres da Bíblia, adesivos, Bíblias impressas de inúmeras traduções da Bíblia. Mas incrível, irmãos, uma época em que a verdadeira palavra de Deus, não há fome pela palavra, não há sede de ouvir Deus. A palavra de Deus tem sido, infelizmente, queridos, nesses dias, em muitas celebrações, a palavra de Deus, se nem tiver aberta e ninguém falar nada, o povo sai feliz, porque cantou, pulou, fez um maravilhoso encontro social. E as pessoas hoje querem esses movimentos, mas a palavra, eu já vi muitas pessoas que na hora da palavra cochilam, dormem, vão para o banheiro, vão conversar, passam o tempo no pátio da igreja conversando. Mas não estou dizendo aqui igrejas grandes, irmãos. Eu falo que eu já fui a Campinas em alguns cultos da nossa igreja lá, e é incrível, quando lá um pregador está pregando, Deus está falando, tem uma multidão de gente lá fora sentada batendo papo. Porque a fome, a sede, apagou. A palavra, ela é menosprezada. A palavra não é lida em casa, não é lida no seu trabalho. A palavra de Deus, queridos, como eu tenho dito, ela hoje é tão fácil de você carregá-la. Pode carregá-la no seu smartphone, pode carregá-la de tanto jeito. Tem a palavra de Deus hoje publicado no Novo Testamento de bolso, que você carrega aqui no bolsinho da sua jaqueta, do seu paletó, do bolso, você pode levar, colocar ali no console do carro. A palavra de Deus, ela está por toda parte, mas como naquela época, a palavra de Deus, irmãos, não tem valor. O fato é, irmãos, que muitos estão pregando um evangelho que o povo gosta de ouvir. Incrível que esse evangelho, chamado evangelho da prosperidade, que não é o evangelho, esse evangelho o povo quer. Porque ir num lugar onde Deus tem uma palavra, como na época, irmãos, na época que Jeremias foi levantado, que Amós foi levantado e os outros mensageiros foram levantados, o povo dizia: não, essa palavra dura nós não queremos, nós queremos uma palavra boa, uma palavra que anima, uma palavra que fala que a minha semana vai ser maravilhosa. Ontem à noite eu estava pregando ali na quinta igreja, eu estava dizendo: irmãos, seria maravilhoso a gente imaginar a palavra do Salmo 23 que diz: nada, e que hoje as pessoas não querem que falta nada não. Só que no versículo seguinte diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Ninguém quer vale, todo mundo quer planície. Todo mundo, irmãos, quer que não falte nada, não falte nada, nada mesmo. E esse Deus que dá tudo, que é o paizão, que Ele abre todos os dias os braços e dá tudo. Esse evangelho é bom. Mas ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ninguém quer vale. Ninguém quer dias escuros. Ninguém quer dias de escassez, porque diz ali, mesmo ali o Senhor está comigo.
hoje. Não é que o Evangelho não tem sido ensinado, o Evangelho tem sido ensinado, irmãos, mas as igrejas que procuram manter de fato a palavra de Deus no centro do púlpito, a palavra de Deus como palavra que é a única maneira de eu de fato ter uma vida pautada, uma vida padronizada, uma vida de fato levada para uma compreensão do que é a vontade de Deus para a minha vida, ela está revelada na palavra de Deus. Mas hoje o povo de Deus, irmãos, enche-se com as boas promessas da palavra, mas não quer viver o Evangelho como eu falei hoje de manhã aqui. Este Evangelho que nos chama, irmãos, para imitar Cristo. Este Evangelho que nos chama para que nós aqui na nossa caminhada, nós sejamos de fato, irmãos, imitadores de Cristo, Ele enchendo-nos com suas maravilhosas qualidades, com o seu amor e fazendo com que nós de fato reflitamos a sua conduta que Ele teve na terra, na nossa caminhada na terra. Este Evangelho, ele não atrai as multidões. Igrejas estão cheias. Irmãos, a Bíblia, ela nos adverte sobre outro Evangelho, que na verdade não é o Evangelho, sobre o perigo de não permanecer no ensino de Cristo, mas ir além dele, e sobre aquele tempo quando as pessoas não suportarão a sã doutrina. Está na Bíblia, que as pessoas não suportarão essa doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos, recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Esse é o tempo que vivemos. O apóstolo Paulo falou sobre muitos, mesmo em seu dia, que negociariam a palavra de Deus, irmãos. Negociariam a palavra de Deus, mercadejariam, seriam mercadores da palavra, visando lucro. Hoje, irmãos, planta-se igreja como planta comércio. Funda-se igrejas porque sabe que é um negócio rendoso. Sabe que se eu colocar uma placa que eu resolvo todos os problemas das pessoas, elas pagam para resolver seus problemas. Eu faço o desafio, as pessoas dão, porque as pessoas querem este Evangelho que Paulo fala que, infelizmente, pessoas iriam torcer a palavra de Deus. O apóstolo Pedro avisou dizendo: falsos mestres, que introduzirão secretamente heresias destruidoras, acrescentando que muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Hoje, a palavra de Deus, irmãos, tem sido adulterada até nas traduções. A verdadeira palavra de Deus tem sido mexida. Quando Jesus disse que se alguém tivesse a ousadia de mudar um tio da sua palavra, o tio é aquela coisinha que vai na cabeça do A ali do ó.
que mudasse o sentido disso, seria tirado o direito dele nos céus. Mas hoje, traduz-se Bíblia para todo gosto. Hoje fazem traduções, como essa nova tradução contemporânea da Bíblia, irmãos, para agradar quem? Agradar um grupo de pessoas que diz: nós temos os nossos direitos de ter nossa Bíblia. Coisas absurdas. Está entendendo? Então nós vivemos esse tempo que o Evangelho, o verdadeiro Evangelho, está, infelizmente, irmãos, sendo menosprezado. Eu quero nessa noite que você saia daqui dizendo a Deus: eu quero ter fome hoje, eu quero ter sede hoje, não de pão e nem de água, mas fome e sede de justiça. Amém. Fome e sede de ouvir a tua palavra. Amém. Irmãos, nós estamos num ano que nós estamos desafiando essa igreja para um avivamento. Eu sonho com o dia em que este lugar será pequeno, de pessoas que chegam aqui dizendo: Deus, eu quero ouvir a sua palavra hoje. Eu quero que o Senhor fale comigo. Que a sua palavra, ela chegue ao meu coração. Eu quero sair, Senhor, da igreja com uma fome de, durante a semana, meditar mais na sua palavra, buscar mais a sua palavra, dar oportunidade para que o Espírito continue revelando a sua palavra ao meu coração. A palavra de Deus, irmãos, ela é poderosa. Ela muda, ela transforma, ela é como espada que penetra lá na intimidade da pessoa, no íntimo, naquele lugar que só você conhece, mas Deus conhece, a palavra vai lá. E ela toca onde nenhum profissional da psicologia, da psiquiatria, que tenta entrar na alma de uma pessoa, ela vai mais fundo. Porque é Deus falando através da sua palavra. Amém. Glória a Deus. Irmãos, como podemos ter certeza que o Evangelho que estamos pregando é de fato a simplicidade que há em Cristo? E não é uma mensagem de prosperidade material, de salvação por obra, de crescimento da igreja através do esforço humano ou de qualquer outra distorção do verdadeiro Evangelho. Como? Em primeiro lugar, irmãos, a palavra de Deus é poderosa. Diga comigo assim: a palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus é poderosa. Ela tem poder. Glória a Deus. Ela é misteriosa. Ela é a semente que a pastora Mariana leu aqui hoje de manhã. Essa é a semente que, se ela achar um coração aberto, desejoso, ela vai produzir as 100, 500, ela vai de fato trazer uma grande manifestação, queridos, porque a palavra de Deus, ela é viva. Amém. Ainda que esteja escrita em papel, ela é viva. Amém. Ela é poderosa. Ela é eficaz. Ela tem uma unção diferente de qualquer livro escrito.
Porque toda palavra foi inspirada pelo Espírito Santo. Amém. Homens santos de Deus, inspirados pelo Espírito, estes homens escreveram aquilo que o Espírito Santo lhes revelava, porque no tempo de Amós, irmãos, a palavra era verbalizada, mas hoje a palavra é proclamada, porque Deus deu a estes homens a inspiração e eles a escreveram, e hoje quando ela é proclamada, ela tem o mesmo poder, a mesma função, a mesma missão da palavra de Amós. Você crê nisso? Amém. Paulo diz toda a Escritura. Ela é inspirada por Deus e é útil para ensinar, para corrigir, para fazer de mim perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra de Deus. Ela é viva, ela é eficaz, é mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Como eu disse, ela vai aonde homem não pode ir, nenhum profissional entra, a palavra de Deus entra. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus, irmãos, diz que ela é como fogo. Ela é como um martelo que despedaça a rocha. A palavra de Deus é poderosa. Amém. Pela palavra, irmãos, nós fomos regenerados. Amém. Porque fala que nós fomos regenerados, gerados de novo, pela ação da palavra. A palavra de Deus é o meio que Paulo disse, o Evangelho é o poder de Deus. Amém. Para a salvação de todo aquele que nele crê. Porque o Evangelho nada mais é, queridos, do que Jesus. O Evangelho apresenta quem é Cristo, apresenta quem é o Filho de Deus, que desceu dos céus e aqui na terra viveu 33 anos e meio, e foi à cruz e deu a vida em resgate por muitos. O Evangelho nada mais é do que tudo que Jesus fez, revelou, está aqui. Então o Evangelho é o poder de Deus. Sim. Pela palavra, irmãos, nós somos regenerados, gerados de novo. Pela palavra, Jesus diz, nós somos santificados. Ele disse, santifica-os na verdade. O que ele diz mais? A tua palavra é a verdade. A palavra de Deus, ela nos molda. A palavra de Deus, ela nos educa. A palavra de Deus, irmãos, é considerada de fato uma arma poderosa contra o diabo, porque ela é chamada de espada. Ela é chamada de espada. Ela tem este poder como arma para desfazer, irmãos, as mentiras que o diabo enfia na cabeça de muita gente. Para desfazer de fato aquilo que, infelizmente, rouba a verdade do coração de alguém. Se ele dá oportunidade, a palavra de Deus, irmãos, ela é lâmpada. Amém. Ela é luz para os nossos pés. Ela deve ser de fato um alimento tão precioso para mim, que todos os dias eu posso fazer como o profeta disse, ela é mais doce que o mel. Amém. A palavra de Deus tem todas essas virtudes. Ela me ensina, me educa, ela regenera, ela santifica. Pela palavra nós vencemos o diabo. A palavra, queridos, ela de fato é uma espada poderosa. Ela é a nossa fonte de esperança. Amém. Passa-se o céu e a terra, mas a minha palavra não passará. Ela é espelho que revela a nossa verdadeira condição humana. Amém.
Não sei se acontece com você, mas quantas vezes eu estou lá lendo, e de repente, irmãos, salta aquele texto para mim, como um texto que está me ensinando, me corrigindo e abrindo meus olhos, porque a palavra de Deus é viva. Amém. Ainda que esteja escrita em folhas, ela é viva e ela é poderosa, ela é luz. A palavra de Deus, irmãos, ela nos protege contra o pecado. Quando Jesus pede para o Pai revelar a sua palavra em nós, para nós, nos ensinar, nos corrigir, nos mostrar o verdadeiro caminho que Deus quer que nós andemos nele. Então a palavra, ela nos protege de fazer coisa errada. Quero dessa noite dizer, você não pode andar por caminhos desconhecidos. Por isso deixa Deus revelar a palavra para você, para servir de lâmpada para o seu caminho, servir de luz, servir de instrução, servir de ensino. A palavra de Deus, irmãos, ela, quando sai da boca, Deus disse, ela não voltará para mim vazia, mas fará o que deseja e atingirá o propósito pela qual eu a enviei. O profeta aqui, ele nos dá mais um sinal, irmãos. Ele fala aqui desse sinal pelo qual os homens, pelo qual nós podemos saber se nós estamos vivendo no meio de uma fome da palavra de Deus. Quando ele fala aqui no versículo 13, que as moças belas e os rapazes fortes desmaiarão de sede, não sede de água, mas sede de ouvir a palavra de Deus. Pela condição, querido, dos nossos jovens, podemos medir a pureza da palavra que nós estamos pregando. João, escrevendo a sua epístola, lá no capítulo 2, ele usa essas palavras assim, dizendo: jovens. Quantos jovens tem aqui? Levanta a mão. Até os 33 pode levantar a mão. Jovens. Eu sei. Jovens. Ele diz: eu vos escrevo porque vocês são fortes. Amém. E a palavra de Deus permanece em vocês. E por causa disso vocês vencem o maligno. Glória a Deus. Eu pergunto, jovem, você se encaixa nessa verdade? Você é um jovem que se alimenta da palavra de Deus? Jovens, eu vos escrevo porque sois fortes, não porque tem. Há dias veio o genro do pastor Juan aqui. Confesso com você que fiquei com medo de ficar perto dele. Ele está assim. Está forte, hein? Mas isso, irmão, para enfrentar o capeta, não vai nada não. Porque não é essa força, jovem. Não é esse vigor da sua idade, mas é o poder que tem a palavra de Deus em você. Amém. Glória a Deus. Por isso hoje à noite diga para Deus: Senhor, eu quero essa fome, eu
quero sede. Eu quero, como o salmista, desejar como a corça deseja as correntes das águas. Eu quero beber do Senhor. Amém. Eu quero beber da palavra. Eu quero nela experimentar de fato esta força. Jovens, eu vos escrevo porque vocês são fortes e a palavra de Deus permanece em vocês, e por causa disso vocês vencem o maligno. Meus queridos, como estão os nossos jovens de hoje? Será que eles estão como aqueles a quem João escreveu? Fortes, vencendo suas batalhas diárias contra o inimigo? Ou será que eles estão mais parecidos com aqueles sobre os quais o profeta Jeremias chorou, que desmaiam de fome nas esquinas das ruas? Quando nós olhamos, irmãos, ao nosso redor e vemos uma geração se perdendo nas drogas, se perdendo nos vícios, nas ilusões das riquezas e do materialismo, que se perdendo nos prazeres do pecado, da luxúria, de todo tipo de devassidão, sendo derrotado todo dia pela carne. Hoje de manhã eu citei aqui a palavra paulina dizendo: ande no Espírito, e você não vai satisfazer as concupiscências ou os desejos da sua carne, porque a carne milita contra o Espírito contra a carne. Mas aqueles que são de Cristo já crucificaram a sua carne em Cristo Jesus. Jovem, irmão e irmã, busque hoje mais do que nunca a pura e simples palavra de Deus, as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Jesus. Não aceite imitações, falsidade ou falsificações ou distorções do Evangelho, pois somente através da verdadeira palavra, irmãos, a chamada loucura da mensagem da cruz, você pode viver no poder de Deus, o único poder que é capaz de resgatar essa geração e transformar e restaurar o mundo para a glória de Cristo, o Rei dos Reis. Quero nessa noite orar com você, orar comigo, orar por nós, para que o Senhor, quem sabe na minha geração, na nossa geração, comece a despertar essa fome, que esses dias que para Israel aconteceram, possa começar a acontecer, queridos, hoje. Fome e sede, não de pão, nem água e nem pão, mas fome e sede de ouvir a palavra. Todos os cultos, quando você vier, peça a Deus: Senhor, me dê ouvidos para ouvir, e ouvir da palavra que vem do Senhor. Orem por nós, aqueles que sobem aqui, porque cada vez que eu subo, irmãos, eu digo: Deus, fala com a igreja, fala comigo. Eu não quero subir no púlpito e contar histórias. Eu quero falar
de um Deus que é tão real, tão verdadeiro, tão presente hoje à noite. Amém. Glória a Deus. Eu quero que Ele me revele a Sua palavra, que Ele revele ao meu coração a mensagem, para que os seus ouvidos com os meus ouvidos do coração ouçam, entendam e vivamos, irmãos, o Evangelho na sua essência.